nesse início do ano, a coordenadora da extensão trouxe um desafio. O desafio foi lidar em um outro espaço. Sair, realmente criar um espaço extra cotidiano, levando a possibilidade de trabalhar o corpo em contato com a água. Ela incumbiu a todos de pensar como isso, e isso foi genial, porque todas as pessoas trouxeram pensamentos e sugestões, e esses pensamentos e sugestões foram desenvolvidos no centro natatório, dentro das duas piscinas. Na piscina que é mais dedicada à fisioterapia, nós tivemos a possibilidade de fazer exercícios de respiração, de fazer um mapeamento do pulmão, de estudar a relação dos gases que são armazenados dentro do pulmão e depois usar cada camada do pulmão no sentido de aprender a lidar com essa respiração. Depois, lidando com essa respiração, fazer uma correlação com a coordenação motora e a força mesmo de cada movimento em relação à respiração. Outras exercícios de apneia, ou seja, exercícios de trabalhar com um mínimo de ar dentro do corpo. Foram várias experiências, várias experimentações até chegar a ir para a grande piscina, dando continuidade à experimentação dentro da água e lidando com esse conhecimento estético que os bailarinos adquirem ao longo do tempo. Então, força, extensão, ao mesmo tempo controle emocional, várias formas de controle que o bailarino tem. Foi um exercício de conquista. Ao final, e foi pouco tempo, um exercício de conquista. Nós entrávamos dentro da água e já tínhamos aquilo como um ambiente próprio. Esse processo de pesquisa poderia se transformar em um projeto mais constante. Nós pudéssemos ter esse acesso à água, ter esse acesso à mudança de ambiente. Isso facilitaria na percepção do atrito, das articulações, na fluidez respiratória, na própria percepção da anatomia, não é? Enfim, fica a dica, fica a possibilidade, né? Essa inaugurada nessa pequena experiência do balé da URGS. A gente poder ter a oportunidade de trabalhar debaixo da água foi foi assustador de início, mas foi uma grande descoberta, né? Porque imaginar que movimentações fora da água vão dar certo dentro da água é outro mundo. Muito difícil. É muito difícil. E coisas também que fora tende a ficar um pouco mais complicado, dentro da água facilita. Sim, vários passos que a gente fazia, deu pra ver isso, né, também. A questão da respiração também, que a gente trabalhou bastante. Isso foi uma coisa que eu achei bem importante, porque tem todo um outro preparo, né, pra respirar embaixo da água, que é muito do que a gente usa fora da água para fazer balé. E a gente não se dá conta, né? E foi uma coisa que a gente acabou percebendo também, o quanto que a respiração faz falta também fora. Talvez também em coisas que a gente acaba não respirando direito, nos próprios exercícios dentro da sala, né? E aqui na água faz toda a diferença. Sim, se tu não respirar direito na água, tu não faz. Tu não fica na água. Tu não fica na água, tu não consegue executar. Ou fica pra sempre na água. Eu achei muito curioso também os movimentos que a gente faz no balé fora da água, que a gente experimentou de fazer dentro da água, o como é mais fácil ou como é difícil. Tipo, por exemplo, não tem como dar uma pirueta dentro da água. Porque a gente não tem a dinâmica. Mas o passeio vai sozinho. Mas o passeio vai sozinho, exatamente. O arabesque sobe, tipo, não precisa nem fazer força. E é muito curioso, achei muito curioso essa diferença de trabalhar de alguma coisa dentro da água e trabalhar fora. Sim, o próprio Ondeor, né, que a gente... Sim. Nas posições básicas, tipo, primeira posição, a gente vê o quanto a gente se apoia na gravidade para poder fazer uma primeira posição, para poder fazer um plié.
E que dentro da água daí tu realmente precisa pensar e acessar aquela musculatura, senão Se não sai. tu vai sair boiando. Sai E essa questão de boiar também, né? O quão leve, sei lá, eu me senti pelo menos flutuando, assim, né? Flutuar embaixo da água, é muito louco isso. De ter toda essa questão do port de bras, de não conseguir fazer essa dinâmica de exercícios que são mais, que precisam de uma agilidade maior, né? Que a gente consegue fazer, mas que fica tudo meio... Slow motion. Exatamente. Isso lembrou a expressividade, né? Que foi muito difícil de alcançar Então, dentro da água. vai. De conseguir lembrar, Porque Relaxar. como a gente tava era uma coisa muito nova, a gente ansioso, precisava né? muito pensar nos exercícios no tempo de ficar embaixo d'água, e aí acabava esquecendo do rosto, e até relaxar o rosto eu percebi nos últimos dias, né? Porque infelizmente o tempo foi muito curto, e aí quando a gente começou a realmente aproveitar e entender o que a gente estava fazendo, acabou. Mas nos últimos dias eu percebi que às vezes eu descia e eu ficava assim, ó, carrancuda, fazendo força. E aí quando eu conseguia parar e relaxar, Melhorava. isso eu conseguia Até permanecer mais Até o tempo, né? corpo. É a questão de relaxar, é muito importante. A gente entra tão... É porque é uma imensidão, né? A gente fica muito assustado. Não é o nosso lugar. E quando tu desce lá pra baixo e tu vê aquele azul eterno e saber que tu não pode respirar, é muito assustador. E tem então, muita água. o quanto mais relaxado e mais calmo tu fica lá embaixo, que nem eu disse, a gente consegue escutar o barulho que tem lá embaixo. Tu consegue relaxar e fazer tudo Fluir. fazer fluir. Eu acho que é isso. Mas uma coisa que eu tava pensando, muitas vezes a gente nem sabia o que a gente ia fazer, né? E o não saber também surgia coisas legais. E a gente meio que saiu um pouco dessa questão mais quadradinha, assim, até do balé clássico, assim. De tentar fazer o que o corpo... Que o ambiente permite Exatamente. também. Isso eu acho que foi uma coisa que eu notei muito. Mas foi muito legal, porque eu me senti num lugar que parecia que era meu, assim, não sei explicar. É um lugar que não sei, parecia que era meu aquele lugar, assim, não sei explicar. Eu descia ali e eu conseguia ficar, às vezes demorava um pouco, mas eu conseguia ficar calma e saber que tava tudo bem. Olha, pra gente foi o mais difícil, eu acho, porque nenhuma de nós sabia nadar. A gente tinha muito medo, nós duas. Mas pra Nath o processo foi um pouco mais rápido, mas pra mim ele foi um pouquinho mais devagar. Eu tive que ir, assim, um passinho de cada vez pra conseguir me soltar na piscina, porque eu realmente tava com muito medo. Bate um desespero de estar embaixo da água, assim, e tá num lugar que tu não alcança o pé no fundo da água, no fundo da piscina. Então, foi tenso no começo. Eu acho que foi muito legal mesmo, porque a gente conseguiu experimentar muitas coisas. Pra mim, como a Marina falou, foi muito rápido, assim. Eu no primeiro dia eu tava de boia, no segundo dia eu já tava mergulhando, fazendo danças embaixo d'água. A gente, na verdade, acho que o mais legal de tudo é que a gente passou muito tempo trabalhando a respiração. E chegou uma hora que, meu Deus, a gente não vai gravar nada, não vai conseguir fazer nada. E aí as coisas começaram a sair, os movimentos começaram a sair de uma forma mais natural, só porque a gente estava conseguindo controlar a respiração. E se acalmando, principalmente. Então a gente começou a perceber que é tudo uma questão de autocontrole, de autoconhecimento, de calma, de desespero mesmo. E eu acho que tudo isso pode ser aplicado, como todo mundo falou antes, nas aulas de balé, no dia a dia, no nosso dia a dia como dançarinos, como bailarinos, porque esse conhecimento da respiração É muito se importante. tu não tem dentro da água, tu te afoga. Então tem que ter. E aí tu aprendendo a lidar com isso dentro da água já facilita pra fora depois. E também aquilo que eles falaram da questão de, tipo assim, o que ativar pra fazer cada movimento, que é uma coisa que às vezes fora d'água a gente não tem tanta consciência, mas dentro da água, se a gente não ativa o lugar certo, não sai. Porque é um ambiente muito diferente do que a gente tá acostumado. Então, Muito mais resistência, né? Exatamente. Eu acho que foi bastante legal, assim, bastante interessante. Por conta dessas coisas. E eu acho que também, Rui, a tua presença foi fundamental, porque foi tu que nos guiou, assim, com essa coisa de respiração. Eu acho que se a gente tivesse que fazer isso sozinho, não teria dado certo.
Então, porque tu tem já um conhecimento muito maior que a gente, e isso foi essencial, então muito obrigada. Eu acho que foi muito importante mesmo pra respiração. Pra mim mudou muito na vida, porque eu tinha muito medo, assim, de piscina. Não era exatamente medo, mas essa coisa de não dar pé e tal, eu não tinha experiência. E aí tu passar por isso e com a receptividade que a gente teve de todo o grupo nos possibilitou, a gente foi juntos nessa. Eu acho que foi bem legal, assim, pro crescimento. Não só na dança, mas na vida. Assim. Vocês acham que uma experiência como essa, na vivência de vocês acadêmica, vocês que cursam administração, que cursam ciências sociais, vocês acham que uma experiência como essa, ela afeta de alguma forma o pensamento de vocês? A experiência do balé da URGS ou a experiência só Do balé da URGS e as experiências que vocês têm como essa, não é? Eu acredito que o balé na minha vida inteira influenciou. Eu acho que eu sou uma pessoa seria uma pessoa muito diferente se eu não tivesse balé clássico na minha vida, a dança em si, e influenciou de forma positiva. Consequentemente, eu acho que o balé da URGS trouxe muito mais, agregou muito mais, justamente por tudo que eu falei da diversidade, das visões diferentes, da responsabilidade que a gente tem que ter aqui, não só conosco, mas com o grupo inteiro. E com as pessoas que vão nos assistir também, com a universidade, que a gente, querendo ou não, deve prestar serviço. E além disso tudo, eu acho que a experiência com a água também trouxe. Eu acho que eu quebrei muito medo. Eu tinha muito medo de muitas coisas e tu enfrentar um dos teus medos também serve para ajuda a enfrentar outros. E não só isso, eu acho que foi algo a ser contado para a vida inteira. Foi uma experiência muito divertida, além de tudo. A gente foi muito feliz fazendo isso, não só não só acrescentou nesse sentido, mas na diversão também, na felicidade. E realmente essa questão toda de a gente ter que, por exemplo, assim, a gente tem que, dentro do balé da URGS, querendo ou não, meio que se adaptar, porque às vezes, por exemplo, assim, o Tomás, nessa última coreografia que ele montou, ele botou coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, que quem sugeriu foi a Aline, que veio da dança afro, porque é uma coisa que ela sabe bastante. E aí eu tive que aprender, acho que tu também, a Raquel, as meninas que fizeram, a gente teve que acabar aprendendo. Então, isso é muito bom porque a gente não fica fixo naquilo, só aquilo, entendeu? A gente tem que acabar se adaptando. Acho que isso é muito importante pra vida em si. E é aquilo da responsabilidade que ele falou e tal. E esses dias na piscina que a gente teve também foi bem legal, porque essa questão do medo aí foi difícil no começo, eu tava bem assustada, mas agora eu não tenho mais tanto medo assim, sabe? Óbvio que se eu estivesse no meio do oceano eu ia ter, mas numa piscina eu acho que dá pra tentar. Não, mas assim, a confiança foi muito legal. A confiança que eu senti quando o primeiro dia que eu comecei a dançar embaixo d'água, meu Deus, agora estou arrasando na água, né? Parece que é muito legal, assim. Foi bem muito interessante. Legal. E o mais legal foi que a gente não fazia ideia do que ia sair daquilo, né? Ninguém. Foi uma coisa muito às cegas, assim, vamos ver no que vai dar. E aí a gente começou a estudar e quando viu, tava todo mundo fazendo mais ou menos os mesmos movimentos, porque é port de bras e coisa meio com medo. Depois, no último dia, todo mundo se soltando e fazendo... viajando, tentando saltar embaixo d'água, tentando... caminhar de mãos dadas e eu acho que isso é muito legal. A gente foi se soltando e ganhando confiança e isso também é positivo pra vida inteira, né? Ele disse que tá bem bonito, tá te gravando. Ela perguntou o que faz.